Olá, eu sou Janice, graduanda do curso de Teologia do Polo de Pindamonhangaba, da Faculdade Uninter. Meu nome é Eber, sou estudante do curso de Teologia em Pindamonhangaba. Nós vamos apresentar o nosso portfólio. Na oportunidade, estaremos falando sobre as memórias de Pindamonhangaba. Em fim dos séculos XVII, Pindamonhangaba vivia apenas da agricultura de subsistência. No início do século XVIII, alguns pindenses saem para a Serra da Mantiqueira e para Minas Gerais para desbravar novas terras e acabam beneficiando o Vale do Paraíba, com ouro encontrado ali, mas em torno de 1778 o ouro começa a escassear e estanca a economia de Pindamonhangaba e do Vale do Paraíba. Durante o século XVIII, além do café, desenvolveu-se também em Pindamonhangaba uma atividade agropastoril, com predominância da cultura de cana-de-açúcar e da produção de açúcar e aguardente em engenhos. Durante o período do café no Brasil, a cidade viveu sua fase de maior brilho e destacou-se no cenário nacional. O ciclo do café floresceu no município a partir de 1820 e Pindamonhangaba se tornou um grande centro cafeeiro, apoiado em suas terras férteis e na mão de obra escrava. Em 1840 e 1860, atinge o auge da nobreza, tornando-se a maior produtora de café da região. Nessa época foram construídos o Palácio 10 de Julho, o Palacete Visconde da Palmeira, o Palacete Tiradentes, a Igreja São José e a Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, que ainda hoje são marcos da riqueza produzida pelo café. Este fator, somado com o esgotamento do solo, a abolição da escravatura e o fim do Império, acarretaram em um longo período de declínio para as cidades e propriedades rurais do Vale. Sem querer, muitas propriedades sobraram esquecidas pelas diversas cidades mortas e naquelas em volta do eixo da Via Dutra, onde o progresso acabou chegando, muitos casarões foram preservados e servem como monumentos de um passado de glórias. Neste cenário, surge o imponente casarão de 150 anos, localizado na cidade, que tem uma curiosa e grande história, passando por vários momentos e donos diferentes, até ser definitivamente colocado como patrimônio histórico. Enquanto a influência inglesa estava ligada às construções das ferrovias, a francesa foi a que predominou na arquitetura dos ricos casarões do Vale do Paraíba, quando a economia do café de fato se expandiu e consolidou-se nessa região a partir dos meados do século XVII. Segundo nota publicada no Diário do Norte, edição de 12 de nove de 1877, Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina, quando estiveram nessa cidade, ficaram hospedados no palacete do Visconde de Pindamonhangaba, Francisco Marcondes Homem de Melo. Essa visita se deu no dia 10 de setembro de 1877. Esse palacete era um casarão que existiu na Praça Padre João de Farias Fialho, Largo do Quartel. Antes de Dom Pedro II, conta-nos Ataíde em sua oportuna obra, a filha do imperador, Princesa Isabel e o marido Gastão de Orleans e Bragança, Conde Deu, já haviam se hospedado em Pindamonhangaba no dia 14 de dezembro de 1868. Desde 1978, abriga o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro e Dona Leopoldina. Em meados de 1870, com o esgotamento das terras, com o movimento abolicionista e a produção cada vez maior do Oeste Paulista, acontece o início da decadência da cultura do café de Pindamonhangaba, que se extinguiu no final da década de 1920, não tendo resistido aos golpes produzidos pela exaustão da terra, a libertação dos escravos e a crise econômica mundial. A partir daí, Pinda passa por mais um de seus graves períodos de estagnação econômica. Com a chegada de algumas famílias vindas principalmente de Minas Gerais, a economia de Pindamonhangaba passou a se apoiar na constituição de uma importante bacia leiteira e extensas culturas de arroz na produção de hortos granjeiros. Foi uma época de pequeno crescimento econômico,
estendendo-se até o final da década de 1950, quando o município entrou no ciclo pré-industrial, com o beneficiamento de produtos agropecuários. O período de 1970 a 1985 foi para a cidade uma fase de crescimento industrial extremamente acelerado, com a implantação de grandes indústrias, crescimento do comércio e da população, mudando profundamente a face do município. O município participou ativamente da Revolução de 1842, da Guerra do Paraguai, a abolição da escravatura e a proclamação da República, com aproximadamente 8 barões munícipes que compunham a guarda de Dom Pedro I. Em 1970, viveu essa grande explosão industrial com a implantação de grandes indústrias, acelerando o crescimento do comércio e da população. Hoje, Pindamonhangaba é um polo metalúrgico e líder de produção do estado de São Paulo, com vários pontos turísticos, dentre os mais visitados no Vale do Paraíba. Destacam-se em 3 atividades econômicas: agricultura, indústria e pecuária, e recebe o título de Princesa do Norte, devido à sua grande importância no cenário econômico e cultural.